Bom dia, Ibeque! Mais um dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Mais uma vez estamos aqui no nosso melhor momento. Esse momento que nós paramos um pouco para ouvir sobre Deus, aprender sobre Ele, meditar como é que está a nossa vida e o nosso coração. E como fazemos? Vamos agora orar. Vamos conversar com o Senhor através da oração? Vamos convidar a Bia, a nossa bonequinha da oração. Bia nos ajuda a lembrar que nós devemos pensar em Deus e fechar os nossos olhos para nos concentrarmos na nossa oração. Oremos. Querido Senhor, que privilégio é poder falar contigo através da oração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor criou este meio em que nós podemos conversar, que nós podemos falar tudo o que nós sentimos. Como é bom sentir a tua presença. Querido Jesus, muito obrigada pelo nosso melhor momento. Obrigada, Senhor, por esse recurso que nós temos e que nós podemos, através dele, falar a tua palavra e conseguir ser vistos, Senhor, e ouvidos por algumas pessoas que com certeza meditarão em ti. Que teu Santo Espírito faça essa obra nesses corações, porque é algo que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém, Bia já orou e agora nós vamos cantar. Vamos cantar uma musiquinha que fala sobre obediência. Eu sei que essa musiquinha você conhece muito bem. Canta com muita alegria. Canta para o Senhor, canta comigo. Eu quero aprender a obedecer. Obedecer a Deus, eu quero aprender a obedecer. Eu quero aprender a obedecer. Obedecer a Deus, eu quero aprender a obedecer. O que é que acontece com quem não obedece? Porque quem não obedece sofre, mas quem obedece é feliz. Obedecer é melhor, obedecer é melhor. Por que é melhor? É melhor porque Deus vai se alegrar. Mais uma vez. Eu quero aprender a obedecer. Obedecer ao papai. Eu quero aprender a obedecer. A mamãe também, viu? Eu quero aprender a obedecer. Obedecer a mamãe. Eu quero aprender a obedecer. Porque quem não obedece sofre, mas quem obedece é feliz. Obedecer é melhor. Obedecer é melhor. É melhor porque Deus vai se alegrar. Deus vai se alegrar. Deus vai se alegrar. Amém. Nós devemos sempre obedecer ao Senhor, porque nós vamos ficar felizes e Deus vai ficar muito, muito, muito mais. Agora chegou a hora da nossa história bíblica. A nossa história de hoje está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 19. Eu quero contar para vocês a história de um homem. A Bíblia diz que esse homem era muito rico, e ele era chefe de publicanos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele era cobrador de impostos. Eram homens que cobravam imposto das pessoas, só que ele era desonesto. Ele enriqueceu de uma forma que não agradava a Deus. Ele pecava. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que um imposto valia R$3, um exemplo. Ele cobrava 5, 6, cobrava muito mais do que deveria cobrar. E ficou rico dessa forma, enganando, roubando, mentindo para as pessoas. Será que esse homem era feliz? Ele tinha riquezas, mas ele não tinha paz. O nome desse homem era
Zaqueu. Zaqueu, ele era muito conhecido em Jericó. Era o lugar onde ele vivia. Quando falavam em Zaqueu, as pessoas, Zaqueu, Zaqueu, ninguém suporta esse Zaqueu. As pessoas sabiam que ele era desonesto. Mas sabe, crianças, até uma pessoa como Zaqueu pode ser transformada. E foi isso que começou a acontecer no coração dele. Zaqueu começou a ouvir sobre Jesus. Jesus, ele fazia muitas coisas, ele curava as pessoas, ele falava a palavra de Deus e as palavras de Jesus traziam paz para o coração. Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus e ele ficou muito curioso. Quem será esse Jesus? Eu quero conhecê-lo. E as pessoas começaram a comentar no certo dia lá em Jericó que Jesus estava chegando ali. E eles começaram a falar, tá sabendo? Jesus está vindo aqui para Jericó. E essa notícia chegou aos ouvidos de Zaqueu. E Zaqueu pensou, eu vou lá, eu tenho que ver esse Jesus. Mas Jesus já estava famoso, muito conhecido. Então, quando as pessoas sabiam que ele estava no lugar, todo mundo corria para lá. Ia sempre uma multidão. No meio da multidão, tinha pessoas de bom coração, que queria realmente ver Jesus, ouvir a sua palavra. Tinha pessoas que tinham um coração ruim, que estavam ali para criticar, para ver se aquilo era verdade mesmo, para falar mal, para fazer mal a Jesus. Tinha gente de todo jeito. Tinha gente que ia somente atrás de cura, de bênção, e outros queriam realmente conhecer Jesus. E esse desejo de conhecer Jesus começou a nascer no coração de Zaqueu. Então Zaqueu foi até onde Jesus estava. Mas quando ele chegou lá, tinha tanta gente, mas tanta gente que ele não conseguiu ver Jesus. Sabe por quê? Porque ele era baixinho, ele era bem baixinho. E como tinha muita gente, ele tentou de um jeito, tentou de outro, e ele não conseguiu ver Jesus. Mas ele não desistiu. Ele pensou, eu tenho que ver Jesus. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Jesus vai passar por aquele caminho. Então, eu vou subir numa árvore. E foi isso que ele fez. Ele saiu correndo. Foi no lugar onde ele sabia que Jesus ia passar. Tinha uma árvore bem alta lá. Ele foi, subiu naquela árvore e ficou lá em cima. E esperando ver Jesus. Eu fico imaginando crianças, a emoção no coração de Zaqueu. Eu acho que ele ficou ansioso pensando, eu vou ver Jesus passar. Mas Jesus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que lá vinha Jesus. Jesus vinha e a multidão seguindo Jesus. Lembre-se que eu falei, tinha muita gente, pessoas boas e pessoas com os corações ruins que estavam ali somente para falar mal de Jesus. Mas todos estavam observando. E Jesus vinha. Eu penso que Zaqueu ficou tão emocionado quando ele viu, lá vem ele, lá vem Jesus, finalmente eu vou poder vê-lo. Mas Zaqueu não esperava uma coisa maravilhosa que ia acontecer, ele não tinha nem ideia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que Jesus veio e quando chegou perto da árvore, Jesus parou, olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Eu imagino a emoção de Zaqueu. Ele deve ter pensado, como é que ele sabe o meu nome? Ele me conhece. Jesus parou, olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu irei para a tua casa. Eu ficarei contigo na tua casa. Imagina, crianças, que emoção. Zaqueu só queria ver Jesus. Ele nem imaginava que Jesus ia chamá-lo pelo nome e ainda ia para a casa dele. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa da árvore com muita alegria e foi para a sua casa. E lá, na sua casa, ele recebeu Jesus. Ele estava tão feliz. Jesus estava na casa dele. Jesus foi sim se hospedar na casa de Zaqueu. Mas sabe aquelas pessoas que estavam ali observando? Começaram a falar mal, começaram a criticar. Disseram, mas como é que pode? Como é que Jesus vai para a casa de um homem como aquele? Um homem pecador. Mas Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos no pecado.
Jesus foi com toda alegria para a casa de Zaqueu. Ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando sobre ele. Ele só queria fazer a obra de Deus, que foi para isso que ele veio. E lá na casa de Zaqueu, Zaqueu teve uma conversa muito sincera com o Senhor. Ele disse: sabe, Senhor, eu queria te dizer algo. Se eu enganei alguém, se eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais tudo que eu tirei dessas pessoas. E era uma forma de Zaqueu dizer que estava se arrependendo de todos os seus pecados. Aquela hora o coração de Jesus ficou tão feliz. O Senhor se alegrou tanto de ver aquela atitude de Zaqueu, de reconhecer o quanto ele era pecador. E disse: certamente a salvação entrou hoje nesta casa, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Jesus quis dizer com essas palavras, crianças, que Zaqueu naquela hora tinha recebido a salvação. Zaqueu reconheceu que era pecador, que era ladrão, mentiroso, enganador e outras coisas mais. Ele se arrependeu. Ele pediu para Jesus naquela hora limpar seu coração e a partir daquele momento Zaqueu se tornou um salvo, um filho de Deus. A salvação do pecado, da morte, da separação eterna de Deus entrou na vida de Zaqueu naquele dia. Que alegria o Senhor sentiu. Que alegria no céu de receber um pecador que se arrependeu dos seus pecados. E com certeza essa notícia se espalhou naquele lugar. As pessoas ficaram sabendo. Talvez alguns até duvidaram. Zaqueu, será que é verdade? Mas sabe o que é que provou? A vida de Zaqueu. No dia a dia, Zaqueu realmente provou que Jesus havia transformado a sua vida. Só Jesus pode fazer isso, porque Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Talvez teu pecado não seja tão grande como o de Zaqueu, mas diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. Deus olha para o nosso coração e vê quando a gente precisa dele. Então, se você ainda não fez essa decisão, faça. É tão simples. Você só precisa dizer para Deus de todo o seu coração: Senhor, eu sei que eu tenho feito coisas erradas, mas eu me arrependo e eu quero que o Senhor me ajude a partir de hoje a mudar de vida. E o Senhor vai te transformar. Que Deus te abençoe.